Para este momento, teremos a participação do Dr. Carlos Henrique de Aragão Neto e da doutora Fernanda Luma, que compartilharão importantes reflexões e experiências sobre espiritualidade, cuidado e saúde mental. Dr. Carlos Henrique Aragão é psicólogo, mestre em antropologia pela UFP, doutor em psicologia clínica e cultura pela UNB, membro da Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, membro da Sociedade Internacional para o Estudo da Autolesão, autor de diversos capítulos de livros e materiais nacionais acerca dos temas luto, comportamento suicida e autolesão. Também é professor em cursos de extensão, capacitação, formação e pós-graduação em território nacional. Palestrante, psicólogo voluntário no Instituto Dama, instituição que realiza expedições humanitárias no Brasil e em outros países. Representante da Sociedade Internacional para o Estudo da Autolesão no Brasil, para o biênio 2023 a 2025. Doutora Fernanda Luma é assistente social, especialista em saúde mental, suicidóloga, mestre pela Universidade Federal do Pernambuco, doutora pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, coordenadora do projeto sobre suicídio, supervisora institucional do RAPS de Picos, coordenadora de ensino e docente do Instituto de Pesquisas e Prevenção e Estudos em Suicídio, pesquisadora da UFP e autora do livro Suicídio, o que sabemos e o que há para além do discurso hegemônico. Sejam bem-vindos. Cada palestrante terá 30 minutos para a sua apresentação. Tem uma citação no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, que diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu abro a minha fala, inicio a minha fala com essa frase de Nosso Senhor Jesus Cristo, assim como tem tantas outras citações de Buda e outros grandes líderes espirituais, para enfrentar esse desafio de falar sobre espiritualidade no contexto do luto. Mas eu confesso que eu estou um pouco nervoso, nem é tanto o meu costume, porque falar, ainda bem que ela está um pouco para lá, falar na frente da doutora Maria Helena é a primeira vez com quem eu me formei, eu fiz a formação em estudos do luto há 15 anos atrás, no Instituto Quatro Estações, e o coração está um pouco acelerado, então eu já respirei e vocês tenham um pouco de paciência comigo. Boa tarde. Eu quero rapidamente agradecer imensamente, já dando também os parabéns a toda a organização, agradecer muito pelo convite, é uma honra estar aqui participando desse time espetacular de palestrantes, e estou muito, muito feliz em ver esse auditório cheio, e eu sei que ontem talvez tivesse ainda mais, porque eu creio que é o primeiro congresso que eu vejo sobre luto e prevenção do suicídio, comportamento suicida, dessa dimensão, né? Já tivemos pós-graduação, mas congresso que eu me lembre, não. Então, parabéns, obrigado pelo convite mais uma vez, é uma honra estar aqui. Muito bem. Dito isso, a palavra espiritualidade, o termo espiritualidade, vem de algumas raízes. Por exemplo, no latim, spiritus. No grego, pneuma, que significa sopro, sopro de vida. E isso tem, no meu modo de ver, de entender, tudo a ver com o processo de luto. Porque, enquanto se encara, especialmente naqueles momentos, naquelas fases iniciais, um processo de luto, e eu acredito que, se não todos, quase todos nós aqui já
enfrentamos esse desafio, tudo que nós precisamos, ou uma das coisas que nós precisamos é de respiro. É respirar, é de um sopro, ainda mais o sopro que vem de uma fonte maior, de uma sabedoria maior, que eu chamo de Deus, e outros chamam de cosmos, universo, natureza, e está tudo certo. Tem basicamente 3 eixos quando nós falamos da espiritualidade, da conexão com o sagrado. Um deles é a transcendência, que é a consciência de saber, em saber, que há uma fonte maior, há uma sabedoria maior, que, mais uma vez, chamo eu de Deus, e outros dão outros termos e outros significados. Então, a transcendência, a conexão, exatamente a conexão, a vinculação, o contato com essa fonte maior, com essa sabedoria maior. E o sentido, que é busca de significado. Busca de significado para tudo aquilo que faz parte da dimensão humana. Amor, perda, dor. E tudo que nós sabemos que acabam aspectos que nos compõem como humanos. A espiritualidade nos proporciona encontrar caminhos que nos levam a não nos sentirmos sozinhos. Ninguém se basta. Ninguém se basta. Ainda mais quando nós estamos enfrentando um processo de luto, né, cada um com as suas nuances, e a gente falou muito aqui, eu imagino que vocês falaram muito, e eu também falo muito, sobre a questão do luto, do suicídio, ainda mais, ainda mais. Então, a espiritualidade, ela abre caminhos para que nós possamos nos conectar, nos vincular, transcender com essa fonte maior. E não precisar perguntar ou elaborar essa pergunta tão difícil. E agora? O que eu faço? E agora? Então, entra aí, né, um aspecto da espiritualidade no processo de luto. Claro que eu não vou, muito menos, depois da professora Maria Helena, professora Marília e tantos outros que já falaram aqui sobre os aspectos do luto, mas a dimensão espiritual, que é uma das dimensões que nos compõem, dimensão física, cultural, intelectual, social e espiritual. Portanto, o luto é um processo multidimensional. Ele pode e tem a potência para afetar todas as nossas dimensões, inclusive a espiritual. Por exemplo, não sei se vocês já perceberam isso, quem faz palestras ou fala em público, às vezes você tem 50 exemplos muito semelhantes, mas você lembra só de um, que te marcou tanto e você repete insistentemente. E eu me lembro de um casal que perdeu a filhinha de 9 anos num acidente de carro, e a mais velha, né, tinha uma menor na época, e a questão da dimensão espiritual, da fé do casal, foi afetada da seguinte forma: o marido, o pai, rompeu com Deus, e ele dizia para mim, a única coisa que eu pedia para Deus todo dia era para proteger as minhas filhas, portanto, se uma delas morreu, nada feito. E assim ele se manteve pelo menos até a missa de 1 ano, porque a esposa dele ainda estava comigo na clínica. Inclusive, eu achei que ia ter teve uma crise muito forte no casamento deles, porque ele não foi para a missa de 1 ano da filha, que eu me lembro, foi na capela do Dom Barreto, e eu estava lá. Ela não, a mãe se apegou ainda mais à sua fé, intensificou
os rituais da sua fé, no caso, uma fé católica, no caso dela, e assim eles caminharam. Depois as coisas arrefeceram, graças a Deus, mas para vocês terem uma ideia de como o luto pode sim afetar, inclusive, a nossa dimensão espiritual. O trânsito religioso eu trago porque é muito comum, quem trabalha na clínica do luto sabe, especialmente quando é luto após um suicídio. Eu estou de costas para você, Fernanda, desculpa. Porque o meu TDAH não me permite ficar sentado muito tempo. Então, o que é o trânsito religioso? Muito comum no luto após um suicídio. Os enlutados querem alguma resposta, buscar alguma coisa que possa aliviar o que vocês já escutaram aqui, aquelas perguntas insistentes, intrusivas e que maltratam o enlutado dos e se's e dos porquês. E então, eu, por exemplo, sou cristão católico. Aí chega um tio meu, aí de repente eu perco um parente, um ente querido por suicídio. Não só, mas principalmente. Aí chega um tio meu que é evangélico, ou um amigo que é espírita, o que também acontece, logicamente eu estou falando do meu caso, mas acontece em qualquer situação. E aí eu vou fazer a experiência, né, na igreja deles, ou no centro espírita, ou no terreiro, seja onde for, por causa do apelo deles. E é claro que o apelo deles está carregado de boa intenção, de boas intenções. Porém, eu não fui fazer aquela experiência por minha causa. E aquilo não fazia tanto sentido para mim, mas o apelo, a ajuda, e etc., eu vou. E muitas vezes eu saio de lá pior. Eu já vi vários casos desse tipo. A pessoa volta mais confusa, mais confusa é o termo, do que o que foi. Agora, então, muitas vezes eu chamei a família ou as pessoas mais próximas para dizer, por favor, deixe essa pessoa em paz. Agora, se ela quiser, com todo o direito que ela tem, fazer qualquer incursão, participar de qualquer ritual, lógico que é um direito dela, e vá, desde que primeiro faça sentido para ela e não para o outro, ainda que o outro esteja cheio de boas intenções. Mas, muitas vezes, o tiro sai pela culatra, como se fala no popular. E a oportunidade, o processo de luto nos traz uma oportunidade para nós, né, a tradição cristã, a tradição budista, por exemplo, não só, mas lembrando das duas, que eu tenho mais afinidade, digamos assim, como se fala de desapego, como se prega o desapego. E o processo de luto, eu acho que é uma oportunidade para nós exercitarmos o desapego das coisas do mundo. Alguns aspectos que eu lembrei, que na minha compreensão podem dificultar a manifestação da espiritualidade no luto. Questões do ego. Não o ego freudiano por excelência, né? O ego, né? E tudo que o compõe. E não dá para a gente, né, falar muito por causa do tempo. Culpa, raiva, sensação de impotência, o que na suicidologia nós chamamos de afetos intoleráveis, inveja, culpa, raiva, ira. Então, tudo isso acaba maculando um pouco, atrapalhando um pouco a minha conexão com a transcendência, com o sagrado, com Deus. Enquanto isso não se resolve ou se elabora, fica um impasse, muitas vezes, né, por causa desses sentimentos que tanto nos corroem. A relação de codependência com quem morreu. Poderia citar inúmeros casos. Se tem uma coisa que a maioria de nós, se não todos nós, fazemos aqui, é estabelecer relações de codependência. Ou com o pai, ou com a mãe, ou com o amigo, ou com o marido, ou com a esposa. É uma coisa impressionante. Muitas delas viram relações abusivas. E aqui eu estou lembrando de duas questões, aliás, dois aspectos. São 2 capítulos do meu livro que já está pronto
que vai ser lançado muito em breve, chamado Tarefas Existenciais. É um trabalho autoral, não dá para a gente conversar muito sobre isso aqui, mas a primeira tarefa existencial, o que é a tarefa existencial, na minha compreensão? É aquilo que eu, Carlos, percebi ao longo da vida, nos meus quase 59 anos que eu completo, no dia de São Bento, dia 11 de julho, nos mais de 50 países por onde eu andei, e de tanta gente, de tanta experiência que eu pude, felizmente, ter até agora. Então, a tarefa existencial é aquilo que eu considero, repito, é autoral, que todos nós deveríamos observar ao longo da vida. A primeira delas, o que tem a ver com possíveis relações de codependência, inclusive com quem morreu, é primeiro eu, depois o outro. Antes que qualquer pessoa, e ainda mais eu falando de espiritualidade, pense que eu sou um cara egocêntrico, pelo menos eu não me considero. Porque o egocêntrico, ou narcisista, como se fala hoje, é da seguinte forma, não é primeiro eu, depois o outro, é primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu, e dane-se o outro. Esse é o narcisista, o egoísta. E eu não estou falando disso em absoluto. Agora, vai você viver em função do outro, seja quem for, ou de alguma instituição, que aí depois vocês vão me procurar lá na clínica para dizer o que eu escuto com muita frequência, especialmente na meia-idade, que é, doutor Carlos, eu vivi para os meus filhos, eu vivi para a minha mulher, para o meu marido, para a igreja, para ganhar dinheiro, para isso, para aquilo. E agora? E eu? O que eu faço? Eu não desejo isso para o meu pior inimigo. Ainda que, independente da época, da idade, caso a pessoa tome consciência disso, logicamente que ela pode e deve ressignificar a sua vida, e o tempo que ela tiver pela frente pode tomar um outro rumo. Mas me parece muito lógico que, se eu deposito, nem que seja nas mãos do meu filho, o sentido da minha vida, se ele partir, quem sou eu? Quem sou eu? E a segunda tarefa existencial, que tem muito a ver com isso também, eu elaborei da seguinte forma: nós deveríamos aprender a viver só, mas não é sem o outro, que ninguém vive sem o outro. Nós estamos aqui juntos, daqui a pouco nós vamos nos conectar com outras pessoas, ninguém vive só. Aprender a viver só, não sem o outro, mas também sem o outro. Também sem o outro. E quem aqui já se enlutou, já perdeu alguém, sabe muito bem do que eu estou falando. Eu aprendi intuitivamente isso aos 18 anos, quando eu cheguei em São Paulo para fazer administração de empresas, no meu primeiro sábado sozinho, sem saber que eu estava introjetando isso. Ou seja, ninguém vive só, e eu não estou defendendo em absoluto isso, porque é impossível, mas aprender a viver só, não sem o outro, mas também sem o outro. O caso clínico aqui, rapidamente, eu me lembro muito bem dessa mulher, ela tinha 50 e poucos anos. A mãe, quando ela chegou para mim na clínica, havia 2 anos que a mãe dela tinha morrido, e ela estava numa depressão profunda, já tinha pedido licença do trabalho, ela trabalhava no mundo jurídico e tal. Bom, o que ela fez? Ela foi abrindo mão da própria vida, de relacionamentos, de namoros, para cuidar da mãe. Para cuidar da mãe. Os irmãos batendo palma e dizendo que maravilha que você está cuidando da nossa mãe, mas cada um fazendo as suas coisas e cuidando da vida. E ela foi ganhando corpo nessa história. Bom, morava com a mãe, dormia no mesmo quarto com a mãe e tocou a vida assim. Só que a mãe entrou na UTI, ou melhor, entrou no hospital, algo não grave. Entrou no hospital e depois foi para a UTI. 2 meses depois morreu. E ela chegou 2 anos depois para mim, que não conseguia mal falar. Tamanha a depressão. Então, não dá, mais uma vez, para a gente dissecar um pouco mais essa questão, mas ela carregava uma culpa que poucas vezes eu vi. Só que ela abriu mão, praticamente, da vida dela para cuidar da mãe, e mesmo assim se sentia culpada. Achava que não tinha cuidado bem da mãe, ou tanto quanto deveria, etc. Então, quando a mãe partiu, o chão dela sumiu e ela perdeu totalmente o sentido da vida dela. Todo domingo, há 2 anos, até o momento em que ela foi para a clínica,
todo domingo ela ia ao cemitério, lá no São João Batista, para quem conhece ali o cemitério na Zona Leste, com 40 graus de febre, chovendo, fazendo sol. Para tentar espiar um pouco, né, esses afetos, especialmente a culpa. Bom, alguns aspectos que eu considero muito, muito importantes, não só no processo de luto, mas aqui, envolvendo a fé, como fatores de proteção, como se fala. Tem um tripé que já virou um mantra do tanto que eu falo: atividade física regular, contato direto com a natureza e bom padrão de sono. Sem esse tripé funcionando, tudo na nossa vida fica mais difícil. Ainda mais quando nós estamos em sofrimento, às vezes em sofrimento intenso, sofrimento grave, diante da perda de uma pessoa que a gente ama. A rede de suporte, eu não preciso falar. E a fé. E a fé. Né? Então, quando os meus pacientes enlutados chegam, eu, ao final da primeira sessão, normalmente, 2 horas, 2 horas e meia, o tempo que for necessário, eu proponho essa figura da travessia, ou essa analogia, ou essa metáfora, dizendo a ela, a pessoa, o seguinte: bom, você chegou hoje aqui, nós temos um rio para atravessar. A travessia é sua. A travessia é sua. Mas eu não vou nem lhe puxar, nem lhe empurrar, e nem nadar por você, porque não é possível. Mas tenha certeza que, como seu terapeuta, eu vou ao lado, colado, para que a gente faça essa travessia, que é um desafio, logicamente, e essa travessia pode ser menos desafiadora, porque já é por si, caso você, em algum momento, retome a sua atividade física, claro, cada coisa no seu tempo, tenha contato com a natureza, tenha um bom padrão de sono, sem dormir, nada feito. Sem dormir, nada feito. Nada funciona. Não estou falando de 1 dia ou 2, claro, falando de padrão. E, se você tem alguma fé, normalmente se tem, né? É mais comum ter alguma fé do que não ter. Se você tem alguma fé, que você a cultive de forma madura, porque eu também já vi muitas vezes a fé virar fator de risco. Pelas culpas, pelo perfeccionismo, né? Por você colocar os dogmas acima do bem e do mal, e etc. Eu já vi várias vezes. Então, uma fé, desde que seja uma fé madura, sem dúvida alguma, vai ser um grande fator de proteção e uma grande companheira nessa travessia. As pausas para ressignificar o mundo sem a pessoa amada que partiu. E eu queria colocar um videozinho de 20 segundos da Vivian, uma grande amiga minha, psicóloga, que comanda um grupo de enlutados por suicídio lá na Federal de Minas Gerais, e que perdeu um filho, né, um ano e meio antes de 2024. E, em 2024, ela foi comigo para o deserto do Atacama, que é um projeto que eu tenho, que é o projeto que faz meu coração bater mais forte, chama Inner Trip, que é viagem adentro. E eu levei o primeiro grupo em 2024, vou levar o segundo agora em 2026, e a Vivian foi também para um respiro, para uma pausa, e mesmo 1 ano e meio depois de ter perdido seu filho, ela encontrou lá, né, um momento para dar ainda mais sentido para a perda do seu querido filho. Pode colocar. Rapidinho. Eu não sabia exatamente o que esperar quando eu decidi fazer aquela viagem. Mas eu sabia que eu precisava de alguma coisa que fosse diferente na minha vida. Eu estava vivendo um doloroso luto há mais ou menos 1 ano e meio e eu queria experimentar algo novo, algo bonito, que fosse significativo na minha vida. Bom, depoimento é maior, mas o tempo não permite. Então, pausas, né? Uma pausas para que eu possa me conectar com essa fonte maior, com as pessoas, logicamente, lá estávamos em grupo, só para fazer atividades vivenciais conduzidas por mim, e cada um com as suas questões, e a Vivian carregava já o luto do seu filho há 1 ano e meio. O luto pode isolar, ainda mais lutos não reconhecidos
socialmente. Professora Maria Helena Gabriela Caselato, minha querida supervisora, craque, né, em lutos não reconhecidos socialmente, como suicídio, perdas gestacionais ou neonatais. Então, o luto pode isolar, mas a espiritualidade vincula você a si, vincula você ao sagrado, vincula você às pessoas, de repente participando dos rituais da sua fé, da sua igreja, da sua doutrina. E uma outra imagem, e já é o penúltimo slide, toda vez que eu penso, né, num processo de luto, especialmente aqueles momentos mais iniciais, sabe aquela pessoa que está se afogando? Aquela pessoa que está se afogando, ou então pisando em areia movediça, mas não encontra ainda sustentação. E aí a gente tem que se agarrar a alguma coisa que pode ser a fé também, que pode ser a fé também, sabe? Deixa eu me agarrar aqui, sabe que você está na beira do rio e arruma ali alguma coisa para você se agarrar. E depois, de forma processual, afinal de contas o luto é um processo, eu coloco um pé em terra firme, depois coloco o outro. E aí eu começo a caminhar. Então, o luto é um processo, como vocês bem sabem, e ao longo de um processo as circunstâncias mudam. As circunstâncias mudam, é muito importante que a gente perceba isso. E estou diante da tradutora amiga, né, do grande nome, de um dos maiores nomes de todos os tempos dos estudos de luto, o inglês Colin Parkes, morreu aos 95 anos, em 2024, não foi esse professor? E ele diz que o luto é o preço do amor. Talvez alguém já tenha dito isso aqui, é só uma forma diferente de olhar, né? Porque só haveria uma possibilidade de evitar o luto, que seria evitando o amor. Não sei se isso é possível, mas se fosse, meu Deus, que vida seria essa, sem graça, sem tempero, sem ânima? Porque, na minha opinião, se tem algo para o qual nós viemos para cá, para essa experiência maravilhosa que é viver, é amar. Nós estamos aqui principalmente para amar, na presença ou na ausência, como é a questão do luto de uma pessoa que a gente ama e que partiu, mas amar. Muito obrigado. Boa tarde, que felicidade reencontrar tanta gente querida, Carlos. Felicidade estar diante de pessoas que eu leio, acompanho o trabalho, né? Também vou estar falando um pouquinho sobre espiritualidade. Algumas coisas, como o Carlos já colocou aqui, eu vou tentar pular, mas eu queria focar principalmente nesse momento que a gente vive de um esvaziamento existencial que é muito potencializado pela ideologia capitalista, que é o manto sob o qual a gente vive. É um sistema econômico, mas que não fica só na economia e que em diversas ou em todas as áreas da nossa vida tem tensionado o esvaziamento do sentido de vida. Quando a gente olha hoje para o horizonte do planeta que a gente está, eu penso como é desafiador trabalhar esperança em alguém que está desesperançado num planeta que está em contagem regressiva para acabar. Não é uma alternativa, uma possibilidade. As prospecções não são mais tão distantes, não são os nossos filhos quem vão ver, a gente vai estar aqui para ver. O trabalho que nos rouba o sentido, quando não é algo que a gente faz porque a gente escolheu, porque a gente gosta, porque eu bebo do resultado desse trabalho, eu estou lá naquela esteira de produção capitalista, produzindo repetidamente, movimentos repetidos, algo que às vezes eu nem vou ter. Eu estou montando um carro que eu nunca vou ter condição de comprar. Eu estou fazendo materiais de fabricação de uma casa que eu não tenho condição de ter. E isso vai roubando o sentido do porquê eu estou trabalhando tanto. 40 horas semanais ameaçadas a aumentar para 52 nessa semana. Por pessoas que trabalham bem menos do que isso, mas acham que a gente tem que trabalhar mais, que a gente está trabalhando pouco. Retirando um tempo de lazer, um tempo de suporte social, um tempo de autocuidado, um tempo de cuidado com a própria espiritualidade, que, de fato, dão sentido e manutenção sustentável
para uma saúde mental, para uma existência humana. Então, vou pegar um pouco nesse sentido a nossa conversa. Eu trouxe aqui um pouquinho dos dados da pesquisa do doutorado. A minha pesquisa ela analisou o que o Brasil está publicando sobre suicídio nas universidades federais, pegando um recorte ali de 96, do ano das diretrizes brasileiras para a prevenção do suicídio, até 2020, que foi quando eu fechei o tempo de dados de 2021 para fazer análise. Então, pegou antes da pandemia. E aí, para mim, foi um dado que chamou muita atenção, que as questões de religião e espiritualidade, aí a maioria dos trabalhos não fazia diferenciação, citava isso nas pesquisas como se fossem sinônimos. Apenas 2 trabalhos trouxeram um conceito do que seria espiritualidade, do que seria religião, de qual seria o limite tênue entre que isso se tornaria um fator de proteção ou se tornaria um fator de risco no cuidado a alguém que está pensando em se matar. Isso aqui é um hiato dentro da literatura da suicidologia para a gente. E isso aqui, uma palestra como essa, abrir espaço para falar sobre isso num congresso que está reunindo o Brasil, mas principalmente um estado que está no ranking de taxa de suicídio, é uma coisa muito importante para fazer um convite para que vocês pesquisem mais sobre o tema. E, às vezes, é complicado, porque eu não sei se o Carlos já passou por isso, mas quando eu comecei a discutir espiritualidade, e eu falava sobre isso, olha, eu vou falar sobre a importância de espiritualidade estar numa ficha de atendimento a alguém que tentou se matar. Para além das questões de um corpo físico, para além do emocional, para além do suporte social, como é que é o olhar dela sobre o suporte espiritual que ela tem ou não. A impressão que eu tinha para algumas pessoas, principalmente da academia, é que elas olhavam para mim de olha doida, good vibes, abraçadora de árvore, falando de espiritualidade. Do negócio que não dá para medir, não dá ali para botar uma régua, né? E isso, fala um pouco da ignorância, porque a gente tem um avanço muito grande, que é a ciência perpetuar e legitimar o lugar da espiritualidade no lugar dos cuidados em saúde, adoecimento e cuidado não só do suicídio. Tem áreas como cuidados paliativos que estão anos-luz da suicidologia em legitimar a importância de escutar qual é o lugar que a espiritualidade ocupa no lugar de alguém que está em sofrimento. Seja um sofrimento pela finitude se aproximando, seja um sofrimento pela ideação suicida. Mas a suicidologia, eu acho que a gente ainda está engateando nessa discussão. Mas principalmente aqui, porque quando coloca família e suporte social que estaria ali disputando primeiro e segundo lugar, mas que esses trabalhos também, a maioria, não faziam a diferenciação do que entendia como suporte social, família seria suporte social, seria o único. Para algumas pessoas, ela não é. Nem é o único, nem é um suporte social. Para algumas pessoas que estão tentando se matar, família está nos fatores de risco dela. Então, eu colocaria família e suporte social como um pacote só, e isso deixaria religião e espiritualidade em segundo lugar do fator de proteção mais citado nas pesquisas, mais citado, não explicitado, não conceituado, não colocado, não socializado, quais os parâmetros que a gente tem para acompanhar essa discussão em alguém que está tentando se matar, e na fala de ideação ou de planejamento ele traz alguma coisa que está atravessada pelo campo da espiritualidade e que não vai caber eu atender com uma receita que vai atender só o corpo dela, ou só as emoções dela, ou só a comunidade dela. Bom, o Carlos já fez essa diferenciação, mas eu queria só ressaltar, porque eu vou entrar mais na discussão de espiritualidade. Eu gosto de pensar na espiritualidade como esse palco central aqui, em que está acontecendo todo o congresso, e a religião ela estaria como essa antessala, sabe? Ela está quase aqui, mas ela não está. Ela pode fazer parte, ela vai escutar uma parte dessa conversa, ela vê o palestrante, ela até vê o palestrante passar, mas ela não está necessariamente de corpo e alma aqui. Então, é como se a espiritualidade, e aqui é um conceito meu, tá? Isso não é obrigado a ser seu, é como se ela fosse a sala importante desse templo que somos nós, e a religião fosse uma antessala, que faz parte também, que pode acompanhar, mas não é obrigatório ficar sentada lá. Essa é uma coisa importante, porque também quando a gente vai falar de espiritualidade com profissionais de saúde, eu trabalho fazendo muito esse trabalho de formação nos interiores aqui do Nordeste, as pessoas estranham, elas falam, não, mas isso aí não é para mim, isso aí é para o padre, é para o pastor, é para o capelão no hospital, não tem nada a ver, eu sou um profissional de saúde, eu sou um doutor, eu sou um mestre, não preciso saber disso.
E, cara, se você está atendendo alguém que ele chega, olha, eu estou pensando em me matar, e um dos gatilhos, um dos fatores de proteção, não estou falando que é relação causa e efeito, mas é uma coisa que é disparadora de sofrimento, está atrelada à minha forma de olhar para a espiritualidade ou para a formação religiosa que eu tive, porque eu sou gay e a minha religião diz que eu vou para o inferno, porque eu cresci numa igreja de religião católica e eu agora estou na religião de matriz africana. E aí me disseram também eu vou para o inferno. Porque eu estou querendo me matar e me disseram que eu vou para o inferno. Em qualquer situação estão mandando ele para o inferno. Eu não posso me dar ao luxo de falar, a gente não vai falar sobre isso no atendimento, porque isso aqui não importa. Importa demais para algumas pessoas estar no centro do atendimento, da escuta dela. E, às vezes, a nossa ignorância ou a nossa arrogância, porque eu não acredito em nada, às vezes porque eu estou tão esvaziado de sentido de vida, quanto a pessoa que eu estou atendendo, eu falo sobre isso, eu não converso. Eu boto isso no mesmo pacote de religião, de futebol, não, isso aqui é o pacote que a gente não discute. Todo o resto a gente fala. Eu não posso me dar esse luxo se isso está chegando pela boca do usuário, não sou eu que estou colocando, é ele que está trazendo. Então, assim, isso é uma coisa que é importante para você, então vamos conversar sobre isso. Porque mesmo quando isso vem, é uma pessoa que tem um transtorno de esquizofrenia associado às tentativas de suicídio. E quando ela fala, eu coloco tudo isso no pacote do delírio. Não, ela falou que ouviu Deus, delírio. Foi o demônio, delírio também. Alguém mandou ela se matar, está delirando. E eu não sou capaz de suportar que, mesmo sendo um delírio, e aí eu recomendo aqui, para quem não conhece, o grupo de ouvidores de vozes do Paul Baker, que ele trabalha dando um outro sentido para o delírio da pessoa com esquizofrenia, que a narrativa de fundo que tem ali vai me dar sinais do que está disparando sofrimento, por mais que ela venha bem alinhada no mosaico desses delírios. Então, mesmo no pior cenário, eu preciso escutar e tentar entender o que é que isso significa para ela. No projeto, a gente teve... No ano passado, uma adolescente chegou para atendimento com a gente, que ela disse que ela começou a tentar se matar com 8 anos de idade. E que a primeira tentativa dela, e de lá para cá, todas as vezes que ela tenta se matar, tem um homem de capa preta que aparece para ela e manda ela se matar. E dá as vozes de comando exatas para ela se matar. E que a primeira vez, aos 8 anos de idade, ela está na chácara da família, essa fala foi corroborada depois pela família, porque o nosso projeto ele atende a família inteira, a gente não atende só a pessoa solo que está em sofrimento, ou vem todo mundo, ou a gente não atende. E aí ela fala que com 8 anos, esse homem de capa preta aparece do nada para ela, manda ela entrar numa poça d'água e pegar num cabo descoberto para tomar um choque e se matar. Não era assim, vai lá e toca de brincadeira, vai lá e se mata dessa forma. Ela levou um choque, eu não me lembro a potência, porque aí, né, eu sou de humanas sociais aplicadas, números não ficam gravados muito bem na minha cabeça, mas a mãe dela disse que ela levou um choque, que ela apagou, e quando ela chegou na emergência, a médica disse que ela não passava daquela noite, porque o corpo dela não daria conta do choque que ela levou. E essa mãe religiosa, né, e aí com várias pessoas de várias religiões diferentes, ficaram naquela coisa do clamor, de orar por ela e tudo mais. Misteriosamente, milagrosamente, essa menina viveu, ela está viva até hoje, mas ela está viva até hoje, seguindo vendo esse homem de capa preta, que, quando ela está em crise, aparece para ela e dá voz de comando. Se eu jogo essa história aqui no colo de uma pessoa, um líder religioso conservador, ele, na cara, demônio, capa preta, uma pessoa que aparece, está mandando você se matar. E aqui eu não estou falando que é o que não é, eu não quero entrar nesse mérito. Isso aqui eu acho que a espiritualidade é uma coisa personalíssima. Ela está tão atrelada às narrativas de vida, de uma vida inteira, que não adianta eu querer tentar te convencer de nada em 5 minutos, e não é a minha intenção. Se eu coloco isso aqui na mesa de um profissional que não escuta, aquela escutativa que a professora Helena falou, que não vai ficar só balançando a cabeça e já... Não, falou que viu alguém que não está aqui, que mais ninguém viu, ouviu uma voz de comando, mandou se matar, esquizofrenia. Toma o CID, toma a receita azul, está aqui o seu remedinho, medicalização do sofrimento. E eu não escuto mais nada, eu acho que não tem mais nada a colocar na mesa sobre aquilo ali. De novo, não estou dizendo que não tem uma esquizofrenia em cena, também não é essa a questão. A questão é o que mais isso significa, porque toda vez que esse homem de capa preta aparece, seja lá o que signifique para a adolescente, que é o que de fato importa, é disparador de sofrimento e aumenta o risco dela se matar.
Em que momento ele surge? Qual é o significado que ela dá? Que não importa qual é o significado que eu estou dando, porque não é a mim que ele aparece. Não é a mim que ele tem um peso de uma voz tão estressante, desgastante, drenadora de saúde mental, que eu me mato para não topar com ele. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar, que o buraco é mais embaixo para falar sobre espiritualidade? Pois bem, aqui eu não vou ter tempo de explorar, mas o DAM, Diagnóstico de Avaliação Multidimensional, utilizado nos cuidados paliativos, e eu super recomendo quem trabalha com isso ou quem quer se aprofundar em espiritualidade fazer essa mediação desse assunto com a suicidologia, porque o DAM ele faz um atendimento para acompanhar a pessoa que está lá no hospital nos 4 âmbitos da vida: físico, emocional, social e espiritual. Então, assim, de novo, tem áreas na saúde que elas já legitimaram, que elas têm protocolo, que elas têm anamnese voltada para isso e que ela reconhece como isso aqui pode acelerar um processo de morte ou pode fazer essa pessoa ter uma qualidade de vida no tempo de vida que lhe resta. Vale ressaltar, alguém que tenta suicídio e chega no hospital após tentativa é alguém que está em cuidado paliativo também. Ela está com risco de vida. Dependendo da forma que ela usou para tentar se matar, ela está com risco de não voltar para casa. E ela deveria ser alvo desse olhar diferenciado pela equipe de saúde do hospital, e a gente vê isso quase nunca. Falando de Piauí, que a gente fez uma pesquisa recente aqui sobre a atenção à crise na saúde mental nos hospitais do Piauí, pegando 2 da capital, 1 do interior, 1 no litoral. Nem quem está nas ideias mais de senso comum do cuidado paliativo como câncer recebe um atendimento diferencial, que seria, olha, libera a visita no horário que a pessoa puder vir, porque pode ser que o horário oficial da visita essa pessoa não esteja mais aqui. Olha, libera as pessoas para entrarem, facilita o diálogo, porque, às vezes, quem está lá fora na sala de espera é uma família que está no desespero, com as ideias de religião e espiritualidade dela, criando uma ideia de culpa, que a filha tentou se matar depois de uma briga deles e ela falou que ia para o inferno porque ela queria se matar, e ela está na culpa. E ela precisa pedir perdão antes dessa pessoa partir, se ela for partir. E se eu, como profissional, não for capaz de mediar, essa família não está em condição de sequer raciocinar e pedir isso. E, às vezes, ela pede e não é ouvida. Temos profissionais de saúde que trabalham em hospitais aqui, urgência, emergência, SAMU, UPA. Isso é para vocês. Por favor, vocês saiam com essa missão de serem multiplicadores de informação. Aqui travou para mim. Não, passou. Tem alguns fatores que atravessam o atendimento aí com pessoa que tenta se matar, que aumentam o risco. Eu vou colocar eles aqui na tela para não travar. Mas eu queria chamar a atenção que como que eles são fatores que a forma que eu vou olhar para eles tende a ser atravessada por uma perspectiva religiosa ou de espiritualidade. A tentativa de suicídio. Não vou ter tempo de explanar historicamente. A igreja paga um parto muito grande da ideia de que a igreja foi a primeira a condenar o suicídio como algo errado, algo para o inferno sem direito a julgamento e tal, tal, tal. Mas antes da igreja ter uma posição definida sobre isso, o Estado já tinha. A ideia punitiva por relações de poder ela foi do Estado antes de ser da igreja. Essa é uma questão. E aqui eu não estou passando pano para a igreja que fala isso, eu não concordo, inclusive, com essa fala, acho extremamente violenta, acho que é uma fala que, inclusive, merecia processo judicial. Fica a dica para familiar que escuta esse tipo de coisa, né, no velório do seu filho, enquanto ele está internado na urgência. Isso não é uma fala profissional, não é ética, sequer verdadeira. Isso foi um olhar recortado de Agostinho, entendendo que o suicídio era igual a um homicídio, que então o mandamento de não matar outra pessoa valia para não se matar, sendo que nem contempla a ideia de sofrimento, de crise que a pessoa que tenta se matar está, que é totalmente diferente do pacote de homicídio. Mas essa é outra história. A depressão, se eu estou numa igreja, ou numa perspectiva religiosa, ou numa ideia de espiritualidade que me coloca como, olha, isso aqui que você tem pode ter algo espiritual, mas é impossível que algo que afete o seu espírito não venha pelo seu emocional, não adoeça o seu corpo e não impacte o corpo social que está com você. Não, a gente, às vezes, como profissional, é que, pela divisão do conhecimento, a gente foi se enfiando nessas caixinhas, e se a gente não cuidar, a gente fica achando que a gente pode fragmentar as pessoas em 4 pedacinhos quando ela vem para a gente. Não, eu pego esse pedacinho aqui.
Eu sou assistente social, então eu cuido do suporte social. E as suas emoções a gente não fala. Não, eu sou médica, então eu vou cuidar do seu corpo. E a sua emoção, se você quiser falar, a gente também não conversa sobre isso. Não, eu sou aqui psicólogo. Eu sou um psicólogo, inclusive ateu. Então, espiritualidade é um lance que a gente nem vai conversar. Ou a gente trabalha no pacote emoção, ou a gente não conversa. Essa fragmentação ela não existe, a não ser na divisão burocrática do conhecimento. Mas a gente, como ser humano, a gente não consegue se fragmentar. Tanto é que, quando você vai ver os sintomas de adoecimento psicossocial, quando eles começam a bater a porta, eles não ficam no âmbito só. Eles podem até começar num pacote emocional, mas uma característica muito comum, quando ele se cronifica, por exemplo, é colocar esse usuário na cama. É que de tanto esse corpo alertar, essas emoções alertarem, esse espírito alertar, e a gente cansar de ignorar e ficar ali varrendo para debaixo do tapete, ele cansa. Então, espera aí que eu vou te botar para parar e ver o tamanho do vazio, a aparente contradição do barulho do vazio que você está carregando, para você entender que tem alguma coisa errada que você precisa consertar, e é só você que vai lá. Não adianta achar que essa chave sobre espiritualidade ela é uma chave que vira de fora para dentro, ela não vira. Ela é de dentro para fora, por isso que é personalíssimo. O convite é para você revisitar a sua, seja lá para onde você aponte. Eu não vim te dar receitas de bolo, porque eu não acredito nelas, não vim te dar um protocolo também sobre isso. Eu vim te fazer um convite. Se você também sente que tem algo que está muito errado aí, tem algo errado que não está certo na sua vida, tem algo aí, tem um vazio que é muito barulhento, tem um vazio que, contraditoriamente, tem ocupado muito espaço na sua vida, eu te convido a repensar em que momento você começou a legitimar que essa era a única vida possível de ser vivida por você. Uma vida sem sentido, uma vida de vazio e esvaziamento no gerúndio existencial que a gente vai cultivando e naturalizando. A formação do homem, se eu estou, de novo, numa perspectiva religiosa ou espiritual, de que eu acho que o homem é provedor e esse provedor perde o emprego, isso pode ser uma questão que vai aumentar o fator de risco. Se eu estou achando que esse homem ele pode fazer acontecer e a mulher tem que ser submissa, eu estou facilitando fatores de risco. Esses são assuntos que vão interseccionar o adoecimento psicossocial e o sofrimento extremo, consequentemente, as tentativas de suicídio. Então, não são assuntos que eu possa me dar o luxo de não tocar. A ideia de violência contra a mulher, a ideia de escassez financeira, se eu bebo de uma teologia da prosperidade que reinou muito tempo no Brasil, nos anos 90, não coincidentemente acompanhada do neoliberalismo, que vem dando esse lugar muito central ali ao poder e ao dinheiro. Então, se me falta, eu estou sendo punido. Se eu estou sendo punido, então eu fiz alguma coisa errada. E, de novo, essa narrativa da punição, essa narrativa do desespero e do desamparo com algo que me era fator de proteção. Eu vou pular por conta do tempo, porque eu quero muito chegar numa parte aqui, essa parte que eu boto fogo no parquinho, mas eu vou pular ela. Eu só queria dar um exemplo de uma coisa que assim, nunca faço. Um exemplo péssimo de que aqui realmente a gente pode descer a lenha no que se faz sobre religião em relação à saúde mental. Você fazer uma propaganda sexta-feira do Fique Livre da Depressão em 3 minutos é de uma mágica, assim, para não dizer, né, coisas... Estou sendo gentil em falar mágica. Sem remédio, sem terapia e gratuito. A única coisa que salvou ali é o gratuito. Todo o resto dessa faixa ela poderia ser rasgada, picotada em 100 pedaços, jogada fora, e seria um favor coletivo que a gente faria. Esse é um exemplo muito negativo de uma visão religiosa que ela trabalha na contramão do que a gente está fazendo. E que a gente não pode estar nesse lugar de só se digladiar com essas pessoas, a gente precisa sentar e conversar. É um dos motivos porque a gente tem no IPS o curso do Gatekeepers, que é o treinamento de prevenção do suicídio para lideranças religiosas. Não importa o quanto eu ou você acha que essas pessoas não ajudam, atrapalham, elas, num país como o nosso, ainda são as mais procuradas quando as famílias estão em sofrimento. Então, elas precisam ser minimamente instruídas de como tirar da porta do abismo, não terminar de empurrar a pessoa que procura ela. E a gente só consegue isso chamando para conversar. Aqui o pulo do gato da espiritualidade que eu queria focar. Espiritualidade, ela trabalha 3 coisas que eu acho que as outras áreas, elas no máximo, elas arranham, se elas conseguirem tocar. Sentido de vida, né, essa capacidade de atribuir significado e proposta à sua existência, inclusive ao que eu estou sofrendo, porque uma coisa é
eu estou na merda, eu estou num labirinto preso na minha própria dor, na minha própria cabeça, nas minhas emoções que, nesse momento, estão caóticas, então não são uma bússola confiável, não são um radar preciso para a direção que eu estou indo, mas eu achar que estou sozinha. Então, assim, se sou eu que estou nesse altar, se sou eu só conto comigo, se a minha crença é na força do meu braço, é no meu trabalho, é no que eu estudo, é no dinheiro que eu ganho, é nos tapinhas nas costas que me dão depois de um evento como esse, na hora que eu não estiver bem, esse centro da vida vai ruir mesmo. E se eu não tiver mais nada nem ninguém para direcionar para auxílio, eu vou ter um problema maior para resolver. Então, essa ideia é a ideia do transcendente que o Carlos falou. Quando essa dor me ultrapassa, para onde eu direciono? Onde eu acho uma força que eu acho que não está mais em mim, talvez realmente naquele momento não tenha mesmo. É para Deus, é para a religião, é para um outro ser humano falho como eu, que também vai me decepcionar em algum momento. Porque se tem uma certeza que todos nós comungamos aqui, fora que todos nós vamos morrer algum dia, é que todos nós somos seres decepcionantes. Em algum momento, mesmo sem querer, a gente vai faltar alguém. A gente não vai satisfazer a expectativa de alguém, inclusive porque a gente não veio ao mundo para isso. Mas se eu centrar o meu mundo ali, em uma pessoa falível como eu vou ter um problema quando essa crise bater. A esperança, a ideia de que as coisas podem estar muito ruins, mas eu tenho esperança de que elas podem melhorar, de que elas vão melhorar, de que esse espremer dessa uva vai gerar vinho. Não vai ser só o espremer da uva para jogar fora. Essa é uma coisa importante, ela está lá nos 3 Ds da crise de suicídio do Schneidman, então é uma coisa importante da gente trabalhar. E poucas áreas hoje conseguem trabalhar de forma sustentável, esperança e sentido de vida que não seja o mundo da espiritualidade. E as emoções positivas, fé, compaixão, perdão, gratidão, alegria, amor. De novo, isso aqui parece um papo super good vibes, coach motivacional. Quem fala sobre isso na academia? Eu lembro que na minha banca teve uma professora que falou, Fernanda, dá para ver o quanto você está pisando em ovos quando você vai falar de emoções, porque a gente na academia, a gente metralha mesmo, porque é uma coisa que a gente não consegue medir, mas olha, isso é parte do ser humano. A gente precisa mudar esse olhar. Isso aqui não é uma coisa assim do mundo da tecnologia, isso aqui faz parte da gente. Por que a gente está achando tão estranho falar sobre a nossa dor, falar sobre a nossa alegria, falar sobre a necessidade de acreditar em algo, sobre a necessidade de perdoar, não porque a pessoa mereça, mas porque eu não vou tomar esse veneno e morrer envenenado enquanto o outro está vivendo. E isso é importante para a minha saúde mental. Isso pode ser um dique de contenção para não se abrir outra crise suicida. Onde mais a gente fala sobre isso, se não no âmbito da espiritualidade? Porque a grande tônica neoliberal das redes sociais, da performance, é você é bom se você ganha dinheiro, você é bom se você está aqui no palco, você é bom se você tem muitos livros, você é bom se você é a pessoa que é lembrada na festinha, se sai ali com digital influência. Não é a ideia do como você melhora como ser humano, que não tem nenhuma relação com a materialidade que a gente tem cultivado na nossa vida, com o quanto a gente acumula. Esse dinheiro que a gente está correndo muito atrás, às vezes perdendo a saúde mental e a vida para ganhar, é bom, necessário, porque a gente tem boleto. Tem alguém aqui que não tem boleto para eu transferir um para você? Todo mundo tem, né? Então tem que pagar. Mas, assim, ela compra casa, mas ela não dá sono de qualidade. Ela compra carro, mas ela não consegue te dar uma direção com propósito na sua vida. São coisas diferentes. As duas são importantes, mas se tiver que escolher uma, mira naquela que tem um peso de eternidade, porque essa material ela está hoje, não está amanhã. E se eu centrar minha vida nela, eu vou enlouquecer quando tiver uma próxima crise econômica no mundo, que é cíclica no capitalismo, inclusive. Não tem se ela vai vir, tem quando ela vai vir. E eu finalizo aqui, nos 5 minutos, falando de uma experiência sobre espiritualidade, para tentar pensar como isso é difícil mesmo da gente digerir. Às vezes a gente precisa, que nem a vaca, ficar ali ruminando por um tempo. E eu desejo do fundo do meu coração que você vá para casa bem angustiado positivamente sobre isso, pensando sobre esse assunto e vendo o que é que sai. Eu estava um dia, eu acho que era em 2018, estava no doutorado no Rio de Janeiro, e teve, acho que foi o primeiro evento de suicídio que eu fui em São Paulo. E aí eu tinha visto uma aula da professora Maria Helena, inclusive, alguma coisa sobre tanatologia, e alguém citou o Cemitério da Consolação, que tinha alguns passeios históricos, tinha muitas pessoas famosas enterradas, então tinha uma discussão sobre morte lá.
E aí, quando eu abri, na hora do almoço, ali no intervalo do congresso, falei, eu estou perto, eu vou dar um pulo, eu vou comer um lanche rápido, em vez de almoçar, e eu vou lá conhecer o Cemitério da Consolação. Gostava de fazer fotografia na época, e fui lá. Estou eu andando, olhando as lápides, aquela coisa bem zen. Só eu, às vezes, quando passava o cara que limpava o cemitério ali, alguém que ia botar uma flor para alguma coisa. E aí estou eu me encaminhando já para ir embora, não sei quanto tempo eu passei lá dentro. E, de repente, eu escuto os passos atrás de mim. Eu não acredito em fantasma, vale ressaltar. Eu não sou essa pessoa que tem medo de ir ao cemitério, inclusive eu fui sozinha ao cemitério na cidade que eu não conheço. Mas quando você está sozinha como mulher num país com tanto feminicídio, você escuta paz, quando você não vê mais ninguém, você sabe que a sua alma ela sai do corpo. E a pessoa ainda fez um psil, você sabe que você dá aquela virada assim devagar, entregando a alma ali. Aí você olha para trás, tem uma senhora indígena vindo na minha direção. E aí ela, desculpa, eu não quis te assustar. Eu falei, não. E a alma voltando para o corpo aqui. Né? Que bom que é uma mulher, né? Não é uma pessoa que vai me assaltar, nada. Está tudo bem. Falou, posso te fazer uma pergunta? E eu, super cética naquela época, eu nem falava sobre isso aqui. Eu era aquela pessoa assim, para eu crer, sou meio tomé, preciso pegar, medir, tem que ter pesquisa comprovando para eu aceitar. E aí eu fiquei com aquela cara de estranha, a pessoa me aborda no cemitério com um psil desse jeito, ainda quer me fazer uma pergunta, que negócio estranho. Eu falei, pode. Ela, você trabalha com a morte? Eu estava começando a trabalhar com suicídio. Aí eu fiquei olhando para a cara dela e falei, depende do ponto de vista. Também não falei nem que sim, nem que não. Aí eu, por quê? Ela, porque você trabalha com uma coisa maior do que o que você consegue ver e você ainda não se deu conta. Você trabalha um cuidado com você mesma, com aquilo que você está trabalhando? E eu, assim, sabe aquela hora da tela azul no computador? Quem teve computador antigo? Sabe a hora que eu tenho computador antigo que travava, dava tela azul, você tem que restartar o sistema? Eu não sei quanto tempo eu passei olhando parada para a cara daquela mulher, tentando entender o que aquilo ali significava. E aí, naquele ano, eu vim de férias para o Piauí, eu fui conversar com a minha mãe, porque eu fiquei atravessadíssima. Quem é essa mulher que solta um negócio desse no cemitério para um estranho? E eu fiquei, mas o que você acha disso? Ela, não sei, né? Vamos pensar. Aí, nas férias aqui, chega uma mulher absolutamente do nada na minha casa, uma profetisa de uma igreja que eu não conheço. Eu não estava ligada a nenhuma religião, inclusive tinha muitas questões com a instituição igreja depois da polarização política que o Brasil viveu em 2018. Mas ela vem e ela me dá uma mesma palavra que aquela mulher indígena no cemitério. Ela vem orar com a minha mãe e ela vem, de repente, bota o dedo na minha cara e fala, você está trabalhando com uma coisa maior do que você. Você ainda não sabe, você se tornou uma pessoa muito cética, mas Deus vai começar a te mostrar o tamanho da dimensão do que você está trabalhando e do tipo de situação que você vai atingir. E eu, de novo, fiquei estatalada, olhando para a cara dela e pensando, o que eu digo, o que se responde a uma abordagem como essa? Isso é espiritualidade. É estatisticamente inexplicável, é muito improvável. Se alguém me contasse essa história que eu estou te contando há 4 anos atrás, eu ia rir. Eu falo, doida, né? Maconha estragada, comer um brownie com maconha, muito viajado. Não legitimaria essa conversa. Eu só não consigo negar porque eu estava lá. E porque eu sei o quão profundo foi. Eu estou contando uma parte do que elas me falaram, porque outras são muito pessoais, mas eu sei o quanto elas tocaram numa coisa que elas não tinham como saber. Porque eu não falava, eu nem sequer me cogitava pensar sobre isso. E a segunda questão de espiritualidade, para fechar que meu tempo estourou, é esse ano, 2026, essa semana foi meu aniversário, estou quase com 40, não sai daqui, você me dá um abraço, me dá os parabéns. Mas esse ano também eu estou fazendo 10 anos da minha segunda vida. Há 10 anos atrás, 2016, eu tentei me matar. E essa foi uma experiência também que entra no rol. Eu poderia passar o dia contando história doida assim, sabe? Mas eu não tenho tempo, eu não vou poder, vão me tomar o microfone. Mas essa é a última. As 2 vezes que eu tentei me matar na adolescência e no início da vida adulta, o momento da tentativa para aquilo não ter consumado um suicídio efetivado, eu não tenho explicação científica para te dar. Esse de 2016, em especial, foi um ano muito ruim, aquele ano de demolição na vida, parece que está tudo dando errado, sabe aquele efeito dominó, o trabalho dá errado, a relação está dando errado, a vida... Vivia no hospital com crise de coluna, tudo. E aí, a cereja do bolo, no fim do ano, ali foi essa ideação suicida com planejamento em que, assim, você está num momento tão trancado na dor que eu fui trabalhar. Eu fui dar aula, eu era professora em Pernambuco, eu fui trabalhar, eu bati meu ponto, eu dei aula, mas eu sabia que eu voltaria para casa e me mataria.
Eu já tinha todo um planejamento, eu tinha um método, eu tinha tudo colocado em cena. Isso é um alerta. Isso é um alerta para você saber que quem está do seu lado pode estar pensando também sobre isso e você não faz ideia. Quem vê cara e performance na era capitalista não vê sofrimento psicossocial. Principalmente com quem trabalha com a temática, a gente sabe muito bem como disfarçar isso. E se a gente não quiser ajuda, a gente já é fechada por natureza, tem uma personalidade com dificuldade de pedir ajuda, aí é que você consegue se trancar as 7 chaves como uma ostra e ninguém perceber, nem as pessoas mais próximas de você. Eu estou fazendo esse alerta para a gente ter esse cuidado com os próximos, mas também porque se tiver alguém aqui que ainda carrega essa culpa de eu podia ter visto algo, se libere, porque tem gente que você não vai conseguir ver nada. Eu saí da faculdade, eu fui para casa, eu tinha um método que simplesmente sumiu na minha casa, eu não consegui, e na hora de fazer esse ato, depois de escrever uma carta brigando com a ideia de espiritualidade que eu tinha, e eu acho engraçado pensar nisso, que eu passei uma página da minha carta de despedida brigando com Deus, falando, não acredito em você. Mas estou gastando uma página dos meus últimos momentos de vida para dizer o quanto eu não acredito em você. Engraçado, né? Os não ditos que vão aparecer. E, de repente, tanto nessa vez quanto na adolescência, chega uma pessoa na casa para impedir, consegue entrar numa casa que está trancada, em que eu estou sozinha, e ela chega nos 45 do segundo tempo para impedir. Eu não tenho uma explicação científica para isso, eu provavelmente nunca vou ter. Eu só tenho uma explicação que passa pelo que eu acredito sobre espiritualidade. Porque alguém falou, não, daqui a 10 anos, você não só vai superar o que você está passando, mas você vai trabalhar com isso e ajudar outras pessoas. Se alguém me dissesse isso naquela época, eu, de novo, eu ia rir com muito escarro na cara da pessoa, porque eu não acreditava que tinha mais saída para mim. Estava quebrada demais por dentro. Mas eis aqui um milagrezinho ambulante, lembrando para vocês e para que vocês repliquem que há esperança. É isso que eu queria deixar para vocês sobre espiritualidade. Quem se interessar pelo tema, está aí o nosso curso, nossas redes. Obrigada.